Felicidade é uma vibração intensa, um momento em que eu sinto a vida em plenitude dentro de mim e quero que aquilo se eternize. Felicidade é a capacidade de você ser inundado por uma alegria imensa por aquele instante, por aquela situação. Aliás, felicidade não é um estado contínuo. Felicidade é uma ocorrência eventual. A felicidade é sempre episódica. Você sentir a vida vibrando, seja num abraço, seja na realização de uma obra, seja numa situação em que teu time, por exemplo, vence, seja porque algo que você fez deu certo, seja porque você ouviu algo que queria ouvir, é claro que aquilo não tem perenidade. Aliás, a felicidade, se marcada pela perenidade, seria impossível. Afinal de contas, nós só temos a noção de felicidade pela carência. Se eu tivesse a felicidade como algo contínuo, eu não a perceberia. Nós só sentimos a felicidade porque ela não é contínua. Isto é, ela não é o que acontece o tempo todo, de todos os modos. Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 81. Eu sou Rafael Arinelli e eu tinha uma frase super inspiradora que vai ficar dentro do meu coração. E eu sou o Daniel Cury e eu também não sou muito bom com frases inspiradoras, mesmo com o sobrenome que eu tenho. Aqui é o Henrique Risato e a gente já gravou essa abertura tantas vezes quanto o meu pai já casou na vida. E o meu computador travou, mas acho que dá tempo de entrar aqui. Já até esqueci a frase que eu ia dizer. Eu sou o Flávio Siqueira e é um prazer estar com vocês aqui. Travou na hora que eu ia falar, mas acho que deu, né? Deu, perfeito. Pra variar, né, o podcast ele não é só se você sentar e gravar, ele é todo um processo de paciência e tal, que vem justamente de encontro, olha só o link que eu tô fazendo, hein? Que vem justamente de encontro com o nosso tema de hoje, porque hoje vamos falar sobre filmes que trazem inspiração, vamos falar sobre como as pessoas podem se inspirar assistindo filmes. A gente já teve um podcast que se chamava Filmes que Inspiram, que a gente basicamente falou sobre uma porrada de filme que inspira as pessoas. Dessa vez a gente vai pro lado mais filosófico. Vamos conversar sobre o que as pessoas fazem, como que elas se inspiram, o que elas gostam, o que elas podem fazer, qual que é a grande questão da vida. E nada melhor do que conversar com um cara que é especialista no assunto, não é isso, Flavinho? Eu me assustei com duas coisas. Primeiro, com especialista, e segundo, qual é a grande questão da vida. Espero que quem está nos ouvindo agora não leve tão a sério isso e se contente com um papo informal, normal, sobre percepções da vida. Exatamente. Acho que a gente pode ficar por aí. É que a gente tem sempre a pretensão de trazer alguma resposta que na verdade nunca é dada, né? O bom é cada um encontrar a sua resposta. O melhor do que encontrar as respostas é você saber fazer as perguntas. Se você tiver as perguntas certas, as respostas nem serão tão importantes assim. E nem levar a vida tão a sério, né? Pois é, depende do que você considera levar a vida a sério, né? Se o levar a vida a sério é tentar encontrar resposta absoluta em tudo, realmente a pessoa vai enlouquecer um pouco. Acho que tem que viver um pouco mais de leveza, um pouco mais de abertura para entender que as respostas mesmo, para os sinais, as lições que a gente procura, e eu acredito muito nisso, estão na simplicidade, estão no dia a dia, estão nos acontecimentos de todos os dias, nos relacionamentos, até num papo como esse, ainda que a gente não tenha essa pretensão de falar sobre os grandes mistérios da vida. Mas sai na conversa, enfim, se a gente andar atento, as respostas clarearão no caminho. Exatamente. Uma vez eu vi uma frase que eu achei muito interessante, que eu levo para mim até hoje, que é a seguinte: se você que está escutando esse podcast
você se abrir para escutar, né? Você já der a oportunidade de escutar, e nisso, uma palavra, uma frase, qualquer coisa que te toque de uma maneira diferente, já vai ter valido toda a pena você ter feito o download, você ter clicado no play, você ter vindo atrás, porque se te tocou de alguma maneira em especial, seja rindo, seja com alguma mensagem, seja com alguma reflexão, alguma coisa, já valeu a pena, porque você saiu do seu ponto comum e conseguiu abrir um pouco mais o caminho, né? Sabe qual é o grande lance, assim? Eu presto muita atenção nisso. A gente vive extremamente distraído o tempo todo. A gente vai se enchendo de distrações, de importâncias que na realidade não são importantes, de necessidades que na realidade não são necessidades. E a gente vai comprando esse estilo, esse olhar consumista, né, de vida, que não é consumista só referente ao carro que você vai comprar, a roupa que você tem que trocar o tempo todo, o computador que você tem que trocar, não é só isso. A tecnologia, isso é um reflexo. Né? Isso reflete um interior, um olhar, um tipo de mentalidade ou de cultura que a gente se entregou sem perceber, sem reflexão, que rouba da gente essa possibilidade de justamente isso que você falou agora, de perceber num podcast, ou perceber numa criança, ou perceber num movimento qualquer da vida, né? Os sinais. A gente fica olhando pra cima, assim, esperando assim, tem que vir do grande mestre iluminado, tem que vir da religião, tal, tem que... E quando na realidade não é isso, né? Se a gente perde essa dimensão da simplicidade mesmo, você vai perder as grandes lições da vida. Estão aí. Nos detalhes, né? Nos detalhes, na simplicidade mesmo. O problema é que a gente está distraído demais, assim. Se você olha as pessoas, cruza com as pessoas na rua e começa a prestar... Eu faço muito esse exercício. Quando eu estou num lugar com muita gente, numa rua movimentada, num shopping, num lugar assim, e você repara que as pessoas estão completamente distraídas, assim, fixadas no seu celularzinho, no seu computador, mas ninguém se vê, ninguém se olha, ninguém percebe nada. Tá todo mundo meio zumbi, assim, dormindo e sem perceber nada do que acontece à volta. É mesmo. Pô, então olha aí, você já tem, nesses 5 primeiros minutos, 10 primeiros minutos de podcast, você já tem um gostinho do que vai ser esse papo hoje aqui. Então se você gostou, escuta aí o nosso quadro Repercussão e fica atento no tema principal de hoje. Vamos então pro quadro Repercussão. Agora no Cinemação. Eu começo então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. De perto se dissolveu, apagou o que era árduo, onde você mais um podcast em que a gente vai ler todos os comentários que chegaram aqui pra gente, muitos comentários legais, comentários idiotas também chegaram, e a gente vai mostrar pra vocês o que chega aqui pro Cinemação. Eu acho bem interessante esse quadro, porque se você, tá se preparando pra ouvir um podcast totalmente filosofal, este é o momento em que você não vai filosofar. Você simplesmente vai receber informação e vai ver o tipo de informação que a gente recebe e o que a gente acha sobre os assuntos que chegam. Mas antes disso, né, a gente precisa lembrar as pessoas que querem mandar seus comentários bem construídos, seus comentários idiotas pra gente. E aí eu queria que o Henrique passasse pra gente quais são os meios de contato do Cinemação, Henrique. Primeiramente, eu não sei quem é mais idiota, né? Se quem comenta ou quem é comentado. Mas vamos lá. Se você quiser, o nosso Instagram tem as nossas fotos em momentos de amor e carícias. É o @cinemação. Ou se você quiser curtir a gente no Facebook, todas as nossas fotos e notícias e tudo mais, é o facebook.com/cinemação. O Twitter é o @cinemação.
E tem os nossos Twitters pessoais, que é o @Arinelli, o @Henrique Risato e o @Daniel Cury. E por último, mas não menos importante, talvez o mais importante, é o nosso e-mail, que é o contato@cinemação.com. Muito bem, e nesse Repercussão a gente tem uma novidade, não é isso, Dani? Quem é que dá o tom do Repercussão dessa edição tão especial, hein, Dani? Bora! Se não joga de novo, a sorte cai. É uma banda super legal chamada Nominalistas. Você pode entrar no youtube.com/user/nominalistas, tem vários vídeos deles e tudo mais. Os mesmos caras que tem a banda tem vários canais no YouTube, enfim, eles têm vários projetos bacanas e tal. E é super legal fazer um som super legal como vocês estão ouvindo. E toparam participar, né, do nosso quadro aqui para mostrar bandas independentes, bandas que estão começando, bandas que estão dando seus passos rumo ao estrelato e que eu acho legal, independente de divulgar ou não divulgar, a questão é a gente se abrir para novas bandas, para novas coisas. E eu acho que o podcast pode ser um espaço bem bacana pra gente conhecer. Então, por exemplo, é um espaço que você acaba de conhecer uma nova banda que talvez seja a banda da qual você vai virar fã, talvez seja uma banda que você vai virar hater, não sei, bandas tem que ter haters também. Então, é uma oportunidade que a gente tá oferecendo e a gente gostaria de oferecer isso mais vezes. Portanto, se você conhece uma banda legal, se é um amigo seu que tem uma banda, se você tem uma banda, apresenta pra gente que a gente vai tocar aqui no podcast, né? Então, essa é aí o Nominalistas. A sorte cai, número 0. Pra quem não cansa do jogo, e se não gosta, cai fora. E tem outra coisa, né? Se você quer mandar sua banda, a banda de um amigo, a música, sua música, qualquer coisa, você quer mandar pra gente tocar aqui no Repercussão, manda pro contato@cinemação.com. E, né, o Dani, que é o cara que corre aí atrás das bandas, tem o e-mail do Daniel também, que é daniel@cinemação.com. Você pode mandar o e-mail para ele, ele também vai receber e você vai ter aí sua banda, seu amigo, seu amante, seu vizinho, seu cachorro, seja lá quem é que faça a música, vai estar aqui divulgado nesse espaço do Cinemação. A gente tem alguns comentários aqui pra gente ler. E eu vou começar com o meu comentário, que é justamente o comentário que me fez falar que a gente recebe comentários idiotas. E eu recebi um comentário que foi do Heron, não tem aí um sobrenome, mas o Heron deixou um comentário num post que saiu no Cinemação que se chamava Wagner Moura será o irmão de Popó em filme. E o Heron, ele escreveu o seguinte: Wagner Moura está sendo o rei dos filmes idiotas. Fazer papel do Bozo, irmão do Popó. Nem sei quem é esse Popó e seu irmão. Mais um lixo no cinema do Brasil. Isso é queimar a imagem. Então, porra. What the f***? Porra, Heron. Sabe, cara, se preserva um pouco, né? Porque o cara escreve um e-mail, uma mensagem pra gente, não sabe quem é o Popó, não sabe nada e ainda fala que, tipo, o Wagner Moura tá se queimando aí e tal. Tipo, cara, vai tentar se informar um pouco antes, leia o post também, porque provavelmente você não leu e o post explica também quem é o Popó, fala um pouco disso. E o Wagner Moura, você pode também olhar a cinebiografia dele em vários sites de cinema que tem por aí, e o cara tem feito filmes bons. Inclusive, dentro do nosso podcast, a gente já falou várias vezes do filme da A Busca, por exemplo, que é um filme ótimo, brasileiro, com o Wagner Moura. Aproveita e eu vou te dar outra dica. Olha só, você escreve um comentário idiota e recebe um monte de dica, né? Eu vou te dar outra dica, cara. Tem um post que o Dani escreveu sobre o cinema brasileiro, né? Que fala justamente sobre o cinema brasileiro não precisa ir para lugar nenhum. Cara, se você tiver afim
de abrir um pouco sua cabeça, ler outras coisas, entender, dá uma passada por esse post também, porque lá você vai conseguir entender também qual que é a história do cinema brasileiro. Vocês dois querem comentar alguma coisa sobre esse comentário tão singelo do Heron? Não, só a melhor parte do comentário foi a hora que você falou assim, Porreron. Uma palavra só. Eu acho que o Heron precisa ser respeitado neste momento. Afinal de contas, ele é uma pessoa muito inteligente que sabe ler o futuro. Ele vê o futuro à frente do tempo. Ele já sabe, sem nem ter visto o filme do Popó e o do Bozo, ele já sabe que vão ser filmes horríveis, péssimos, e que vão manchar a imagem do Wagner Moura. Então, assim, eu acho que uma pessoa que sabe ver o futuro, que sabe, né, entender o que vai acontecer, precisa ser valorizado. Então, assim, Heron, se você tiver alguma outra previsão, fala aí pra gente. Se for ter alguma bomba que vai cair, não esquece de avisar a gente, por favor. Quem sabe a gente não tá lendo o comentário da próxima mãe de Ná. Sou eu. Dani, qual que é o comentário que você trouxe aí pra gente hoje? O comentário que eu tenho aqui é do Francisco Fonseca. Ele comentou num post que noticiava que a Bruna Lombardi recebeu uma condecoração, a maior condecoração de São Paulo, que é a medalha Anchieta. E o Francisco comentou o seguinte: nada mais justo que o reconhecimento de São Paulo. A atriz, roteirista e escritora Bruna Lombardi, no dia 7/4, receberá a honraria mais importante de São Paulo, a medalha Anchieta, e o diploma Gratidão da cidade de São Paulo. Essa condecoração só é concedida a quem conquistou o respeito e a admiração pelos paulistanos. Parabéns, Bruna. Então ele reforçou os parabéns para Bruna Lombardi, que ganhou esse prêmio, e eu também acho que foi merecido. Os filmes dela, eles ressaltam muito a cidade de São Paulo, eles evocam a importância da cidade, e óbvio que uma condecoração dessa é para quem contribuiu com a cidade, não sei se com o estado, mas com a cidade de São Paulo, e merece, então tá merecido. Minha dica pra galera que dá esse prêmio é para condecorar também a Lina Chamier, que é uma diretora que também filma a cidade de São Paulo como ninguém. É como se ela tivesse ganhado a chave da cidade, assim. Você vê isso em filmes e tudo mais, que assim, é uma honraria da cidade. Eu acho que a chave é uma outra coisa, mas enfim, ela ganhou uma condecoração. É um prêmio simplesmente que ressalta a importância dela. Para os mais novos, assim, Dani, quem que você pode dizer que é a Bruna Lombardi, assim? Para que as pessoas identifiquem ela, assim, em suas mentes. Bruna Lombardi. Nossa, nem precisa ser tão novo, é só lembrar do programa Silvio Santos. A Bruna Lombardi é a filha do Lombardi do programa Silvio Santos, né, Dani? Ai, que burro, dá 0 pra ele. Seguinte, procurem no YouTube, procurem aí pela internet pelo Diadorim, o personagem Diadorim da minissérie Grande Sertão Veredas. Ela foi o grande destaque dela quando ela era mais jovem. E recentemente ela tem se destacado muito mais no cinema, né? Ela está um pouco afastada de grandes produções da televisão, mas ela está focada no cinema. Mas ela se destacou em muitas novelas, fez muito sucesso, sempre foi uma mulher muito bonita, foi, né, princesinha da TV brasileira, e se destacou principalmente como Diadorim. Então procurem pelo Diadorim de Grande Sertão Veredas. Polêmica no podcast agora, hein? Vou ler um comentário do Léo Zarzar, já começa pelo nome, ou pelo sobrenome, melhor dizendo, que ele escreveu um pequeno texto sobre o post Tocha Humana vai ser negro. E daí? Escreveu o seguinte: concordo com os fãs. Os filmes deveriam ser fiéis aos personagens. Você vira fã de um personagem da forma que ele é, ao qual estamos acostumados a ver, e mudar as características e manter o nome do personagem é a maior sacanagem. Seria totalmente aceitável, por exemplo, um filme do Homem-Aranha com um personagem negro, já que essa banda desenhada já foi feita com um alter ego diferente do Peter Parker, o Miles. Agora, mudar Tocha é sacanagem. Nem ao menos colocaram a Sul negra para ficar mais lógico. E mesmo que fossem filhos de pais de raças diferentes, nunca teriam características tão distintas. Achei muito ruim o planejamento que eles fizeram. Agora é aguardar para ver, né? Quem é fã só se leva revés nessa história da Fox e outras empresas de possuírem os direitos sobre certos personagens. Os estúdios fazem filmes simplesmente pelos direitos, tirando X-Men e Homem-Aranha,
que realmente lucram e ainda agradam os fãs. Às vezes. Aí ele pôs kkk, porque pode ser risada ou pode significar que ele pertence a Ku Klux Klan. E ele está falando provavelmente de Portugal, porque ele se referiu às histórias em quadrinhos como banda desenhada, né? Vitrola! Isso, exatamente. Não sabia disso, mas o Dani é o membro jornalista, professor de português de Portugal. Português de Portugal do podcast. Bom, eu concordo em termos com o Léo. Realmente algumas coisas de filme são frustrantes. Mas eu acho que assim, não tem problema nenhum mudar a raça no sentido de etnia do personagem. Por exemplo, nos Jogos Vorazes, uma das personagens, que era uma mocinha, no livro ela é caucasiana e no filme ela é negra. Não muda nada. Agora, por exemplo, no filme do Quarteto Fantástico, o fato do Johnny Storm ser irmão da Sue Storm não influencia em nada os poderes deles. Então, você pega um filme como o From Dusk Till Dawn, que no Brasil se chama Um Drink no Inferno. Se vocês lembram bem, os irmãos Gecko, eles sequestram um casal, um pai com os 2 filhos, e um menino e uma menina. E o menino é nipônico, ele é de origem asiática. E não se explica se ele é adotado, se ele é de mãe diferente. Isso não faz nenhuma diferença. Então, assim, o fato do Johnny Storm ser negro nesse novo Quarteto Fantástico, eu acho que pra história não vai fazer diferença. Agora, outra coisa que ele falou, a Fox, que é um problema, a Marvel Studios, a editora Marvel Comics, ela ter, assim, os direitos dos personagens em outros estúdios, e por isso eles não dão tanto valor, assim. Eu não concordo, porque cada estúdio tem a sua forma de pensar, a sua verba, os diretores que são preferidos. Até provavelmente em pouco tempo vai sair um post explicando um pouco mais sobre isso. Mas se você pegar Sony Pictures, Homem-Aranha 3 foi uma porcaria, porque eles não pensaram na história, eles queriam pôr vilões e vilões e vilões. A Fox, a 20th Century Fox, no filme pega o X-Men Origins Wolverine, que é um filme pior do que esse. Então, assim, não dá pra generalizar e dizer que um filme vai ser ruim só porque mudou a etnia de um ator, ou então se pegar um personagem que é um homem e colocar ele como mulher, e isso pro filme ficar legal, maravilha, porque uma coisa são os quadrinhos, outra coisa é o cinema. Quem vai no cinema, até o Rafael já falou isso muitas vezes, se eu for no cinema, eu não sou obrigado a ter lido 38 edições dos quadrinhos pra entender o filme. Eu tô indo no cinema, foda-se as outras mídias. E, cara, eu também acho que fica muito mimimi pra uma notícia que saiu. As pessoas ainda não têm acesso à informação, não sabem justamente se vão justificar o fato dele ser negro como um irmão adotivo. E se for irmão adotivo também, e nos quadrinhos for, tipo, irmão de sangue, qual que é o problema, entendeu? Eu acho muito mimimi pra pouca coisa, assim. O pessoal falta um pouco de paciência, sabe? Pra entender o que vai ser a história. E talvez eles nem citem nada, nem mencionem o fato de serem irmãos, entendeu? E isso não vai ter importância nenhuma, porque você quer ver a galera soltando poderzinho. Se não gosta, cai fora. Se não joga de novo, a sorte cai em número 0. Pra quem não cansa do jogo, se não gosta, você cai fora. Se não joga de novo. I wanted to be loved because I was great. A big man. I'm nothing. Look, the glory around us. Trees and birds. I lived in shame. I dishonored it all and didn't notice the glory.
foolish man. They're closing the plant. They gave me a choice. No job. Or transfer to a job nobody wants. Bom, como você já escutou aí no nosso quadro Repercussão, o Flávio, além de ser um cara que gosta de observar a vida, além de ser uma pessoa que escreve livros, que debate essas questões da vida e tal, também é o nosso grande editor aqui, que foi quem fez a nossa vinhetinha aqui do Cinemação. Então, além de tudo, eu acho que dos maiores feitos do Flávio, a vinheta do Cinemação é uma das maiores, né? Eu acho que é a maior, é que eu coloco no meu currículo. Assim. Aliás, eu ando com um crachá. Eu fiz as vinhetas do Cinemação. Aí eu saio na rua, todo mundo fala, foi você? Foi. Acontece muito isso com a gente também. Quem foi que fez? O Flávio? O Flávio? Não. Flavinho, queria que você se apresentasse aí para quem não te conhece, não sabe qual que é o seu trabalho, sua caminhada aí. Como foi que você veio parar aqui para conversar com a gente? Qual que é o seu trabalho? Conta um pouco de você. Eu comecei no rádio aos 16 anos, em São Paulo, e trabalhei até 2000, comecei em 91. Estou com 39 anos. E fiquei até 2008 morando em São Paulo e trabalhando em uma rádio. Provavelmente você que está nos ouvindo no podcast já me ouviu em alguma rádio. Eu já fiz rádio que toca pagode, a rádio que toca eletrônico, a rádio que toca notícia, a rádio que toca tudo. E aí, a rádio que fala de trânsito. Né? Em 2008... eu já estava há algum tempo um pouco cansado do rádio, eu estava tentando encontrar algum sentido que tinha se perdido. Eu entrei no rádio com a intenção de construir mundos na cabeça das pessoas, não era meu sonho ser radialista. O rádio aconteceu porque naquela rádio específica que eu fui trabalhar, a primeira, existia essa possibilidade de ser um negócio mais próximo das pessoas, mais humano, mais fazendo bem para as pessoas, e eu fui por isso. Com o tempo isso foi se perdendo, não só por conta da rádio que se perdeu, mas por mim mesmo que fui entrando na profissão, né? E isso é um problema, quando a gente entra na profissão, no automático, você perde um pouco o significado das coisas, você se esquece do porquê você começou, aquilo vira obrigação, aquilo vira trabalho, ainda que você goste de fazer o que faz, e é o meu caso, eu sempre gostei, mas perdeu um pouco o significado. Então isso não estava muito claro para mim, eu achei que o meu cansaço era por conta do rádio, ou por conta de São Paulo, ou por conta do congestionamento, e aí a gente se mudou. Viemos para o Sul, minha mulher é gaúcha, estava querendo voltar para o Rio Grande do Sul, nós viemos para Porto Alegre. Fiquei 1 ano e meio em Porto Alegre, fui cuidar da Jovem Pan em Porto Alegre, mas 1 ano e meio depois fui chamado para cuidar de 4 rádios, na verdade é um grupo de 4 rádios, mas para cuidar de uma das 4 em Brasília, e fomos. E foi lá que eu me liguei que na realidade a questão não era onde eu morava, ou a rádio que eu estava, o que eu fazia, mas era uma questão muito mais interior. Eu precisava arrumar minha casa interior e não ficar me mudando atrás de uma casa ou de um trabalho mais tranquilo. E aí eu resolvi realmente me dedicar ao que eu já fazia de uma maneira um pouco esporádica, mas me concentrar nos textos, nos vídeos que foram para o YouTube, enfim, vídeos de várias maneiras. Hoje eu tenho mais de 300 vídeos no canal, que tem bastante assinantes. E a coisa foi crescendo. Eu comecei a perceber com a possibilidade de novas mídias, como por exemplo vocês fazem aqui no podcast, completamente à vontade, um programa de vocês, sem a necessidade de um intermediário, e eu que vinha do rádio não estava acostumado com isso. Então eu passei a desfrutar dessa possibilidade de falar o que eu queria, de comunicar o que eu achava que ia fazer bem, e disso uma coisa foi levando a outra, não só os textos, o meu blog, que é o flaviosiqueira.com, que é a plataforma de tudo, e aí o Facebook, aí os livros, já publiquei o 3º agora, tem outros já para serem publicados, enfim. E aí o caminho foi se fazendo a partir disso. Legal. Então, e hoje, quem quiser conhecer mais o seu trabalho, ler seus textos, ver o vídeo, tá tudo concentrado no flaviosiqueira.com. O flaviosiqueira.com eu alimento junto com as páginas de rede social, do Facebook, e com os canais do YouTube. Eu tenho um canal no YouTube, eu tenho um canal no SoundCloud, eu tenho um canal no Facebook, 2, uma fanpage, um perfil e uma do meu livro.
e o blog, o flaviosiqueira.com. Geralmente eu indico o blog porque tudo que eu coloco nas redes e no YouTube, lá, eu coloco também no blog, então acho que é mais fácil para todo mundo ter acesso a todos os conteúdos, né? Legal. Não, e assim, ó, é legal a gente falar, porque eu falei pro Flávio, Flávio, vamos gravar lá e tal, porque o Flávio, além de ser esse cara super gente boa e tal, é também meu primo, né? Então eu tinha que trazer a família pra perto. Nepotismo esse programa, hein? Total. E aí eu resolvi trazer ele porque eu falei, cara, eu acompanho muito as coisas que você escreve, os vídeos. Tem um vídeo, agora me fugiu o nome, mas tem um vídeo seu que tá no YouTube que fala sobre a vida e tal. Um dos primeiros, que era uma mensagem curta, acho que tinha uns 2 minutos. Eu lembro que eu assisti aquele vídeo umas 50 vezes, assim, por conta da mensagem e tal. Então, não, vai além, entendeu? Não é só o fato de ter a relação de parentesco, mas vai além. E na minha casa todo mundo gosta do Flávio, sempre gostou dos trabalhos do Flávio e tal. Então a gente achou que ia ser legal justamente esse papo para trazer o Flávio para conversar sobre isso. E a nossa ideia aqui é justamente começar a filosofar em cima do que é a inspiração, né? Então acho que a primeira pergunta que a gente pode começar aqui, né? O que a gente pode começar a filosofar em cima desse papo de hoje é qual que é a diferença entre você se inspirar e você se autoajudar, o famoso autoajuda, né? Qual que é a linha tênue entre esses dois assuntos? Olha, tecnicamente, se autoajudar é uma coisa legal, né? Você está fazendo algo por si mesmo, você está se ajudando, isso é bom. Mas a questão é que esse termo autoajuda se tornou um termo, praticamente um slogan, uma logo, um rótulo, de um tipo de cultura que eu necessariamente eu sou um pouco até crítico em relação a isso. Já escrevi algumas coisas até falando sobre isso. Às vezes as pessoas se incomodam um pouco e me escrevem dizendo assim, mas vem cá, você fala sobre livros de autoajuda, mas livro de autoajuda já me ajudou. E eu digo, não, pode ajudar, pode fazer bem, não é necessariamente uma crítica para que não leia, mas é uma questão mais conceitual. Eu acho que eu não acredito em sistemas fechados em relação a nada. Eu acho que a vida não é fixa. Nós não somos fixos, o tempo também não. A gente está mudando o tempo todo, a gente está evoluindo, a gente está crescendo, a gente está experimentando, está amadurecendo. Esse processo de amadurecimento, de crescimento, envolve uma série de etapas, entre elas etapas doloridas, etapas difíceis, etapas onde você acha que não tem resposta, etapas onde você acha que o caminho foi interrompido de uma maneira brusca, etapas de perda, de desgaste, e não só de alegrias ou de momentos felizes, né? Eu até costumo falar bastante sobre a necessidade de que a nossa felicidade seja pontuada também por tristezas, porque só alegrias te entorpece, te distancia do contato humano, te distancia da realidade do próximo, das dificuldades e das dores de existir, das dores de viver. Então eu acho que esse conceito de autoajuda está muito ligado a um mundo cor-de-rosas, onde normalmente se cria sistemas como, por exemplo, os 10 passos para ser feliz, os 8 passos para o vencedor, seja você um feliz para sempre, e vai de alguma maneira anestesiando, eu acho que as pessoas, diante dessa realidade que é rica também, de altos e baixos, de curvas, de desafios, de perdas, enfim. Então, como você me perguntou sobre a diferença da autoajuda, né, e desse caminho de percepção e tal. Então, acho que basicamente é isso. A gente não pode se alienar. Talvez, né, Flávio, o termo autoajuda, né, tenha perdido, né, o valor dele, né? Assim como muita gente fala que a palavra Deus também já perdeu um pouco o valor dela, porque as pessoas usam com tanta frequência e deixam ela amarrada de uma maneira tão distante, né? E você fala sem aquele propósito e tal, então ela perde um pouco do valor. Eu acho que a autoajuda está um pouco ligada a isso também, né? Esse lado de a palavra foi tão usada, foi tão massacrada durante tanto tempo na nossa história, que aí, a hora que você fala de autoajuda, tem gente que já é contra, tem gente que é a favor, tem gente que já pensa
na hora em fórmulas, como você falou, né, e tal. Então tem um pouco disso também, do conceito em si, né? Eu tomo muito cuidado com as palavras que eu uso, justamente por essa dificuldade de entendimento. Essa é a minha área, né? Comunicação, rádio e livros, enfim. E isso que você falou, eu percebo com muita clareza. Na realidade, eu estava há pouco falando sobre a nossa distração, né? Nós andamos distraídos, nós vivemos distraídos de maneira geral. E uma das maneiras de conduzir ou de condicionar uma massa de gente distraída é fazer com que elas sejam ativadas a partir de códigos. Então, você falou Deus, por exemplo, né? Essas letras D, E, U, S. São 4 letras. Isso, quando ouvido, ativa nas pessoas um código que remete a uma crença que vem dos pais, ou dos avós, ou de si mesmo, mas que poucas vezes para de fato refletir no que significa isso. Não só Deus, mas autoajuda, ou qualquer outro termo que vai virando um rótulo, um dogma, um símbolo, que não necessariamente se conecta ao significado real daquilo. Eu mesmo, quando escrevo, por exemplo, tem gente, e eu acho até engraçado isso, que às vezes fala assim, você é um ateu que escreve. Eu falo, não, mas eu não sou um ateu. Mas tem gente que acha, porque eu não falo Deus, eu não escrevo esse tipo de palavra, apesar dos meus textos estarem cheios desse conceito Deus. Eu costumo dizer que a minha fonte de inspiração, eu acho maravilhosa a história de Jesus. Mas eu tive que me distanciar do cristianismo, eu tive que me distanciar das religiões, enfim, das igrejas, para entender essa mensagem com mais clareza e com menos influências. E aí as pessoas me cobram. Mas você não fala de Jesus no seu texto. Eu falo, mas o que é Jesus se não a mensagem? E o que eu falo é a mensagem. Então existe muita dificuldade nisso. E você comentou até que as pessoas parecem que estão num automático, né? Ou vivem sem refletir profundamente. E eu acho que a imagem que se tem, ou o conceito que se tem entre a grande maioria das pessoas a respeito de Deus, a respeito de Jesus, ou a respeito de qualquer outra figura religiosa, é um pouco reflexo dessa vida no automático. Você ouve aquelas coisas, você lê as mesmas coisas que todo mundo, e aí você não para realmente olhar para dentro de si, se questionar, tentar não viver nesse automático. Então a gente acaba reproduzindo aquela visão que todo mundo tem e não consegue nem desviar um pouco para tentar, sei lá, reorganizar as coisas, né? A cada um a seu modo. A grande questão é o seguinte, quando você vive no automático, né, você se legitima pela média. Então, o que eu faço, o que eu acredito, o que eu sou, o que eu não gosto, o que eu antipatizo, é o correto, afinal de contas a maioria é assim. Eu acredito nisso ou naquilo, mas quase todos pensam também assim, com alguma variação, claro. Mas isso quer dizer que eu estou certo, isso quer dizer que eu tenho razão. É assim que a maioria pensa. Quando você interrompe esse fluxo e resolve se questionar, como a história da caverna de Platão, é um exemplo que eu uso bastante, daquele grupo que vivia dentro de uma caverna e só via reflexos ali na parede, achando que aquela era a realidade, e ouvindo ecos de vozes que vinham de fora, mas que eles não sabiam, só conheciam aquela realidade de dentro da caverna. Até que alguém resolveu sair da caverna e viu que existia uma realidade lá fora. E aquilo que eles viam dentro era uma projeção do que existia fora. E quando essa pessoa resolveu contar para aqueles da caverna essa descoberta, obviamente que ele não foi aceito, porque ele colocou em xeque toda uma vida, toda uma história, toda uma estrutura que foi criada a partir de reflexos, de ecos, de sombras que não condiziam com a realidade. Como é que você vai assumir isso em determinado ponto da sua caminhada e vai dizer, de fato, eu preciso enxergar algumas coisas, eu vou precisar desconstruir algumas coisas? Esse processo é extremamente doloroso. Então é por isso que, para a maioria, é mais fácil você se entregar a esse fluxo, seguir o ritmo, se legitimar pela média, assumir esses dogmas, esses códigos como sendo absolutos e não parar em momento algum para refletir, para se enxergar ou pelo menos para se questionar se esse é de verdade o meu caminho. Quando a gente para fazer isso, é bem provável que num primeiro momento você vai se deparar com uma imagem que você não vai gostar em relação a você mesmo, em relação aos seus posicionamentos e escolhas. Isso vai requerer uma atitude. E isso pode ser muito perigoso em alguns momentos e para algumas pessoas. E tem até uma questão interessante dentro desse tema, né, que a gente está falando agora,
que eu lembrei na hora que vocês estavam falando, a gente falou de Jesus, falou de Deus e tal, e aí uma coisa que me veio na mente assim foi inclusive as histórias de Jesus, como elas são contadas, né? Então a gente tem aquela fórmula que sempre foi contada, principalmente nos cinemas, de um jeito, sempre com aquele Jesus milagreiro, mago, o cara que levava a palavra e tal, e de repente você confronta toda essa história quando você traz o Paixão de Cristo, por exemplo, que é um filme que humaniza a persona Jesus, né? E aí você coloca a imagem, aquela ideia do que era, em conflito justamente com algo muito mais real, muito mais carne, muito mais palpável. E isso gerou, principalmente na época que o filme foi lançado, toda uma crítica, né? Principalmente da igreja e tal. Então teve um monte de problema em relação a isso, justamente por um problema conceitual mesmo. Até para complementar o Rafa, tem aquele filme que é um pouco mais antigo, é de 88, A Última Tentação de Cristo, que também que é do Scorsese, e ele pega e coloca Jesus, assim, ele tira a parte de Deus dele, né? Fala assim, ó, como foi a vida dele na época. Então ele tem um relacionamento amoroso com Maria Madalena e tira essa parte muito espiritual, mas sem deixar o personagem espiritualizado, né? Eu acho que não existe espiritualidade sem humanidade. Eu desconfio muito daqueles seres aparentemente espiritualizados, mestres, gurus e completamente desconectados da realidade do dia a dia, porque eu acho que uma coisa não se faz sem a outra. Pelo contrário, eu acho que quanto mais humano eu me torno, mais espiritual, consequentemente, eu vou ser, ainda que eu não saiba que sou. E eu acho que esses que não sabem que são e que não saem alardeando que são, esses são os que eu reparo, esses que são os que eu admiro, eu acho que esses que são os que têm para compartilhar alguma coisa. Então, acho que nesse caso específico que a gente está falando do exemplo de Jesus, né, eu li recentemente um livro chamado Zelota, que é um livro escrito por um muçulmano, e ele foi muito criticado nos Estados Unidos por conta de uma visão mais histórica, né, e completamente desvinculada de qualquer pretensão religiosa, enfim. Mas que eu acho importante, eu li há pouco tempo o livro e estou a fim de reler, porque essa construção, não só em relação a Jesus, mas a espiritualidade de maneira geral, que a gente assume em nome, não se sabe exatamente do que, né, de interesses que não são exatamente os mais genuínos e os mais puros, mas que alimentam instituições como igrejas, que na realidade são grandes partidos políticos, né? E eu não estou me referindo a uma específica, mas isso acontece de maneira generalizada, obviamente com exceções, mas eu acho que se a gente não se distancia dessa imagem ou dessa imposição, você nunca vai ter uma visão clara em relação a nada, não só em relação à história de Jesus, mas em relação a si mesmo, em relação ao que significa ser humano, em relação ao que significa ser espiritual, ou então em relação ao que significa essa imagem que nós temos de Deus. Eu acho que esse distanciamento é extremamente importante. E isso tem a ver com o que eu falava agora há pouco, dessa desconstrução, né? Quando você não se apoia mais nessas bengalas, de dizer que é porque o padre disse, porque o pastor disse, porque a Bíblia disse, porque fulano de tal ou fulano de tal disse. Quando você não precisa mais disso, você vai ter que andar sozinho. E é aí que o bicho pega. Há muitos milhões de anos, uma espécie de seres pandimensionais hiperinteligentes ficou tão de saco cheio dessas discussões incessantes sobre o sentido da vida que delegaram a dois dos mais sábios entre eles a tarefa de projetar e construir um estupendo supercomputador para calcular a resposta para a vida, o universo e tudo mais. Pensador profundo, queremos que nos dê a resposta. A resposta a quê? A resposta para a vida, o universo e tudo mais. Gostaríamos de uma resposta simples. Vou ter que pensar no assunto. Retornem a este lugar em exatamente 7.500.000 anos. Tem uma questão interessante também, que quando a gente, geralmente aqui no podcast do Cinemação, quando a gente vai falar sobre um filme, vai às vezes fazer uma crítica sobre o filme, aqui mesmo conversando, né?
a gente muitas vezes vai analisar, por exemplo, o protagonista ou o vilão, e a gente sempre fala em como que aquele personagem ele vai se conectar com o espectador. Então ele precisa trazer algum tipo de elemento humano ou algum elemento que conecte a personalidade, aquele personagem que você está assistindo na tela com você. A gente entende que a maioria das vezes quando o personagem ele não tem essa relação íntima com a plateia, né, quando ele não é bem construído, você não cria essa empatia por ele e obviamente você não compra a história do cara, você não sofre com ele, não se emociona com ele, não entende quais são as emoções dele. E isso tem muito a ver também com nós mesmos, né? Então, assim, o ser humano, eu acho que ele está muito atrelado também ao externo, né? Como eu me relaciono com o externo, ou o que eu espero do externo. Então, o cara, quando ele vai pensar na vida dele, por exemplo, o cara pega e fala, o dia que eu tiver dinheiro, o dia que eu tiver emprego bom, o dia que eu tiver, sei lá, com uma mulher assim, assada, não sei o que, eu vou estar feliz. Ou seja, ele joga sempre pro externo e coisas que não estão ali nele, na hora. Então ele cria situações que colocam ele sempre longe, né, do objetivo e tal. E eu acho que isso está muito atrelado, assim, principalmente o cinema, que é uma arte tão verdadeira, né? Ela é o momento em que o homem pode realmente se tornar Deus e criar mundos e histórias fantásticas ali. E aí você tem muito dessa conexão, como construir um personagem, como trazer de uma forma tão íntima, e as pessoas ainda não conseguem fazer criar um balanço, né? Uma medida equilibrada entre o exterior e o interior, né, delas mesmas. Na realidade, assim, eu me projeto no outro, especialmente quando eu não paro para me enxergar, o que é o caso do estilo de vida que a gente vive, que não está nada propenso a esse tipo de condição, né? Você nunca é chamado para olhar para dentro, você sempre é chamado para olhar para fora, sempre. O que gira a nossa economia, por exemplo, funcionando como ou o que a gente chama de democracia, ou o que a gente conhece como instituições fortes e poderosas, sejam as políticas, as religiosas ou as econômicas, elas estão baseadas justamente nesse distanciamento, né? nessa esquizofrenia onde o ser humano não percebe que a realidade que ele vive é uma projeção interior. O mundo que você enxerga, o mundo que você vê, as suas importâncias e desimportâncias, o que você quer e o que você tem medo que aconteça, é sempre uma projeção de dentro para fora. Mas como a gente não percebe isso, como a gente não entende isso, a gente acha sempre que é uma condição de fora. E a gente vai viver sempre em busca desse fora, projetando no outro, tentando me identificar, se falou dos personagens do cinema, tentando criar uma espécie de cumplicidade, até como catarse emocional também. O vilão é vingado, ou melhor, o vilão é destruído pelo herói que me representa e de alguma maneira eu projeto naquele herói a minha resignação diante do político que me rouba, do patrão que me maltrata, da mulher que me xinga. Então a gente precisa dessa catarse para ir projetando sempre. À medida que essa projeção acontece, eu vou me distanciando, né, dessa possibilidade de me enxergar como ponto de partida de tudo mais que está acontecendo na minha vida. Então o que a gente vive, as condições que se reúnem à nossa volta, são um retrato de como eu sou, de como eu estou. Os relacionamentos, os acontecimentos, tudo isso reflete como eu sou. Então eu acredito no caminho sempre de dentro para fora. Quando eu olho para dentro e tento me arrumar e me enxergar e me entender, naturalmente eu começo a projetar para fora, ao mesmo tempo em que eu não preciso mais desse tipo de referência, ou de dependência, ou de cumplicidade, seja com personagem de cinema, ou seja com a mulher, com o marido, com o filho, com o patrão, enfim, aí vai, né? E eu poderia pensar que uma projeção bem feita, ou essa ideia do externo, tem como, se for bem realizado, eu posso fazer com que isso volte pro meu interno, pro meu interior. Eu tava pensando agora no quanto é bom, por exemplo, acho que a grande maioria das pessoas adora viajar, porque quando a gente viaja, a gente
de uma certa forma, olha para aquilo que está fora, para aquilo que está longe, para aquilo que não faz parte do nosso dia a dia e passa a, em algum momento, mesmo que a gente não perceba, a gente olha para si mesmo. E eu acho que é a mesma coisa no cinema, eu acho que ou na ficção de uma forma geral, na literatura, nas artes de uma forma geral, mas toda vez que você entra em contato com uma obra de arte, com um filme, com um livro, por exemplo, aquilo pode ser muito bom a partir do momento em que é uma projeção, é algo externo, mas ela pode ter algo que me faça voltar para mim mesmo. Eu acho que é complicado isso, porque tem o lado negativo da gente pensar que, não sei, de repente ficar preso naquilo que é de fora faz com que a gente não olhe para dentro da gente mesmo, mas às vezes a gente consegue olhar para dentro da gente mesmo por conta de algo que tá fora, né? Na realidade eu não acho que seja nem negativo e nem positivo. Quem tinge qualquer acontecimento da coloração de boa ou má, somos nós. E como a gente projeta naquilo o significado. Então, por exemplo, né, você falou da viagem, assistir um filme, tudo isso eu adoro, ir ao cinema, eu adoro viajar, isso tudo é bom e faz bem, né? A gente precisa desses momentos. Agora, eu sei que quando, por exemplo, em uma viagem eu vejo uma paisagem linda, eu só consigo enxergar aquela beleza porque antes da beleza estar na paisagem, ela está em mim. E eu projeto na paisagem aquilo que está em mim. Eu uma vez estava fazendo uma palestra, foi aqui em Porto Alegre. Eu sempre dou esse exemplo. Uma mulher, eu estava falando sobre se aquietar, sobre a gente silenciar a nossa alma inquieta para perceber a vida. E uma mulher pediu para falar e falou assim, olha, para você deve ser fácil. Eu não sei exatamente onde você mora, mas eu, por exemplo, eu acordo muito cedo e todos os dias eu tenho que acordar com uma porcaria de um passarinho cantando na minha janela. E aí eu tava, mas vem cá, e aí todo mundo ficou meio espantado, e ela escrevendo, porque ela acha tão ruim aquilo, e ela tem um filho pequeno que chora, e eu dizendo, olha, mas pra mim o passarinho cantando na janela é uma maravilha, o filho pequeno, o meu já não é mais tão pequeno assim, vai fazer 11 anos, mas eu me lembro com alegria do tempo em que ele era pequeno e com saudade, inclusive. Então tudo depende de como aquilo repercute dentro da gente. O passarinho cantando na janela, para mim, é maravilhoso. Para ela, é horrível. Porque é o que ela tem para projetar, o que ela tem para enxergar, o que ela tem dentro dela. Exatamente. Então se a gente olha, seja para o cinema, seja para a paisagem, para qualquer acontecimento, como uma oportunidade de enxergar o que eu tenho aqui dentro. Por que aquilo me incomoda? Por que eu me antipatizo com isso, ou com esse, ou com aquele? Por que isso me faz mal, ou por que isso me faz bem? Eu vou começar a ter um pouquinho da dimensão do cenário, enfim, das imagens que, de alguma maneira, me habitam, estão dentro de mim. Exatamente. Tem uma frase, Flavinho, não sei se você conhece, do Luiz Fernando Veríssimo, que diz assim: o mundo é como um espelho que devolve a cada pessoa o reflexo de seus próprios pensamentos. A maneira como você encara a vida é o que faz toda a diferença. Eu acho que é por aí, né? Sem dúvida. São oportunidades, né? Por isso que, se a gente começa a tirar dos acontecimentos, quaisquer acontecimentos, a carga moral, né? E isso é uma tendência que todos nós temos, isso é bom, isso é mal. Se a gente começa a retirar esses elementos e entender que acontecimentos são apenas acontecimentos, cenários são apenas cenários, pessoas também, você vai começar a enxergar tudo como oportunidade para que você projete naquilo significado. Significado é uma projeção interior. Então, eu costumo dizer, por exemplo, um tsunami, né? Acontece um tsunami e mata não sei quantas pessoas. Depois você vai ver um filme, né, de uma família que enfrentou o tsunami, mas que conseguiu tirar lições até do tsunami. Então, está tudo ligado à minha capacidade de enxergar e de projetar significado. Por isso que eu sempre aconselho a gente não entrar nos acontecimentos, nos caminhos da vida, já propensos a apontar e dizer isso é bom, isso é ruim, isso vai ser legal, isso não vai. Porque a vida surpreende sempre. Exatamente. Esse filme que você estava falando seria O Impossível? Ou você viu esse filme ou você deu só um exemplo? Eu dei um exemplo, é um filme recente, né? Eu não me lembro o nome dele. Isso, é esse mesmo. Chama Eu li O Impossível. sobre o filme, na verdade. Isso. É um filme que tem a Naomi Watts e tem também o Ewan McGregor, e eles contam a história justamente de uma família que estava no meio lá da tsunami, se separou, né, no meio do caos que aconteceu na Tailândia, e aí eles começam a naquilo ir se encontrando também, né, em meio à tragédia.
e se encontrando das duas maneiras, tanto de uma maneira física como de uma maneira espiritual e até emocional, né? Então o filme traz um pouco isso. E eu acho interessante, inclusive, isso, né? Porque o cinema em si, ele também tem esse poder de você propagar as histórias, né? Então, se você tem uma história que te inspira, ou uma história que seja, de alguma maneira, que conte como que as pessoas conseguiram, de alguma maneira, se superar ou, assim, minimizar aqueles medos e tal, você consegue se inspirar naquilo para ir dando novos passos, né? E aí tem vários tipos de filme, inclusive você pode escutar o podcast de filmes que inspiram, mas eu ia até te perguntar, Flavinho, qual que foi o último filme assim que você viu nos últimos tempos aí, você lembra? O último filme que eu vi nos últimos tempos, olha... Não precisa ser nessa linha de inspiração? Não, o filme que você gostou. O último filme que eu vi foi agora, um filme que já saiu de cartaz, foi O Mordomo da Casa Branca. Gostei. Muito bom, muito bom. Eu achei muito legal, ele vai trazendo um monte de histórias que na realidade aparecem como pano de fundo, né? Momentos importantes da história dos Estados Unidos, dos negros, dos presidentes, enfim, mas que vão como pano de fundo da história do mordomo, que vai se encontrando à medida que trabalha na Casa Branca. Eu achei muito legal. Agora, você estava falando de filme que traz mensagens, enfim, tem um filme que na realidade ele é um livro, né, que virou filme e que eu acho bastante legal e que tem bastante a ver com essa história que a gente está falando agora de significado. Eu não sei se vocês conhecem, chama As 5 Pessoas que Você Encontra no Céu. Já viram? Eu já vi esse filme e já li o livro também. Acho que foi psicografado, se eu não me engano. Não sei, isso eu não sei. Mas o que eu acho legal, né, e que tem a ver com essa nossa história, esse nosso papo, é que um homem que cuidava da manutenção de roda gigante num parque, né, ele morre e ele se sentia um inútil, ele sentia uma pessoa sem importância. E aí ele vai, a partir dos encontros que ele vai tendo com pessoas que vão mostrando histórias que aconteceram graças ao trabalho dele, ao acidente da roda gigante que ele evitou, enfim, gente que não morreu por conta disso. E ele vai percebendo a importância do trabalho simples, sem glamour ou sem grande valorização que ele fazia, mas que produzia impacto na vida das pessoas que ele nunca soube, nem tinha como saber enquanto vivia, mas depois de alguma maneira se sentiu recompensado por isso. Eu acho que eu gosto desse filme justamente porque ele mostra a importância de cada trabalho, de cada movimento, de cada coisa simples que a gente faz na vida. E às vezes acha que não tem nenhum valor e na realidade tudo tem desdobramentos, né? Tudo de alguma maneira impacta na vida de alguém, tudo. Até aquele que resolve não fazer nada, de alguma maneira está impactando na vida de outros. E eu acho que essa é uma dimensão de significados importantes. A gente começa a não depender tanto da grandiosidade dos atos para se sentir útil e começa a perceber nos pequenos passos, nas pequenas coisas, como de fato a gente pode ser importante na vida de um monte de gente, né? Sou eu. E aqui são 3 pessoas. E eu vou ajudá-las, mas tem que ser uma coisa bem grande. Uma coisa que elas não podem fazer sozinhas. Então eu faço por elas. E elas fazem para 3 pessoas. 27 aí, eu não sou bom em matemática, mas aumenta muito rápido, não é? Eu acho uma boa ideia. John? É idiotice. Adam? As pessoas burlam o sistema de honra. E daí? Só porque você burla? Trevor, parece que a turma acha que você teve uma ideia excessivamente utópica. Procure essa palavra num minuto. Como? Mundo perfeito? Uhum. E daí? A Corrente do Bem, que é um filme que fala um pouco sobre isso, sobre um professor, né, de estudos sociais e tal, e ele faz um desafio para os alunos dele e tal, sobre eles criarem alguma coisa que possa mudar o mundo. E aí vem um aluno lá e acaba, pegando aquele desafio que o professor teve e ele faz um jogo que é a cada pessoa que você ajuda, né, a cada
cada um que você ajuda de alguma forma, ela precisa retribuir aquilo para mais 3 pessoas. E isso vira uma cadeia, né, de eventos, né? Então o cara ajuda 3 pessoas, e aí essas 3 têm que ajudar mais 3, e as 3 têm que ajudar mais 3, e isso se espalha de uma maneira muito fantástica. E o filme ele mostra muito sobre isso, assim, sobre encontrar um novo sentido na vida, né? Então ele tenta, de uma maneira muito singela, assim, muito simples, né, mostrar que qualquer coisa que você faça, assim, esses pequenos detalhes, eles podem fazer muito a diferença para alguma outra pessoa também. Você sabe que me incomoda muito quando eu percebo, e eu acho que tem tudo a ver com esse filme também que você falou, A Corrente do Bem. Eu estava falando sobre essa vida distraída, né, que a gente tem. Enfim, isso é fruto de um condicionamento que não necessariamente é patrocinado por um grupo, mas por uma cultura secular, se não milenar, um estilo de vida, especialmente nas últimas décadas, né, que tem valorizado uma vida distraída, apressada, em nome da tecnologia, em nome do lucro, do consumo, enfim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: à medida que a gente vai se entregando a esse fluxo, né, a gente deixa de perceber algumas coisas, entre elas, e é isso que me incomoda, a importância que cada um tem dentro do que faz, nas pequenas atitudes ou nessa corrente do bem que pode se espalhar a partir de mim, ou de você, ou do outro, ou de quem está nos ouvindo, fazendo o que sabe fazer, agindo nos acontecimentos, eu costumo dizer, nas demandas da vida, no que me acontece hoje, nas oportunidades que eu tenho para ser amor para as pessoas, para agir como quem ama ou para agir como ser humano. A gente espera do poder público, a gente espera, quando é mais novo, dos pais, aí depois você espera do seu chefe, aí depois você espera dos políticos, e você sempre está esperando que alguém faça algo que no teu mundo você pode fazer. A gente vive anestesiado por essa sensação de que só é possível fazer alguma coisa se for algo grandioso, o dia que eu ganhar muito dinheiro, o dia que eu ganhar na Mega Sena, o dia que eu tiver oportunidade, o dia que eu for político, quando na realidade os grandes eventos, né, começam sempre com atitudes simples, como por exemplo a do filme, onde o menino sugeria que cada um fizesse bem a mais 3 pessoas, e no fim do filme a gente vê aquela multidão de gente na porta da casa do menino que morreu, né, segurando uma vela, enfim, eu nem sei se eu podia contar o fim do filme, mas enfim, segurando uma vela ali, representando toda a repercussão, toda a grandiosidade daquele movimento que começou pequenininho. Então, se a gente consegue capturar essa importância para o nosso dia a dia, né, eu vou ser importante e eu vou ser útil na vida dessa pessoa, eu vou responder em amor nessa circunstância, eu vou fazer o meu melhor naquilo que ninguém vê e que não vai ter aplauso, que não vai gerar grandes consequências, pelo menos num primeiro momento, mas de atitudes e pequenas atitudes, em pequenas atitudes eu posso sim mudar o mundo, né? Ainda que não seja o planeta Terra, mas eu mudo o meu mundo e mudo o mundo das pessoas que me cercam. E se cada um tiver essa consciência, isso já é grande. Eu lembro muito bem do A Corrente do Bem, que eu fiquei, assim, emocionado, eu achei muito bonito, mas tem uma coisa que eu gostaria de talvez polemizar, não sei se vocês vão aceitar o que eu penso, mas eu penso o seguinte: quando eu não cheguei a assistir o filme As 5 Pessoas que Você Encontra no Céu, mas eu lembro muito bem de quando eu li o livro, que faz um bom tempo já. Eu lembro que logo depois eu emprestei pro Henrique, e o Henrique me mandou uma mensagem, alguma coisa assim, falando que ele tinha se emocionado, que ele leu de uma vez só, um dia só e tal, e se emocionou muito com o livro. E eu lembro que quando eu li o livro, eu não me emocionei tanto. E aí eu tava chegando a uma conclusão, assim, da minha parte, eu prefiro muito mais livros e filmes e enfim, histórias ou momentos que sejam menos diretos e que se preocupem menos em passar uma mensagem muito pontual. Um exemplo, às vezes eu reflito muito mais sobre o quanto é bom ajudar as pessoas, ou o quanto uma vida precisa ter um significado maior do que esse simples viver automático, com um filme, por exemplo, como Sociedade dos Poetas Mortos, que a gente inclusive comentou no podcast anterior a esse, várias vezes, em vários momentos. É um filme que me emociona muito mais. Ele não fala pontualmente, o tema pontual dele é muito mais educação nas escolas, ou o quanto uma pessoa pode te inspirar, mas ele não fala especificamente sobre
o fazer o bem, por exemplo, mas eu me sinto muito mais tocado e muito mais com vontade de mudar alguma coisa ou de inquieto para tomar algum tipo de atitude nova a partir de um filme como ele, do que como um que tenta pontuar muito. Não sei se é fácil de entender e se eu sou muito louco, mas eu prefiro uma coisa que nem eu tava tentando lembrar de um livro que me tocou muito, assim, que me fez pensar muito. E o que eu me lembrei, deve ter outros e tal, mas o que eu me lembrei foi um que chama No Caminho de Swan, que é parte de uma coleção de livros gigantesca do Proust, que é um livro gigante, super difícil de entender. Eu lembro que eu tive aula sobre ele, por isso que eu li, mas ele me tocou muito porque, assim, é um cara revivendo a história dele e relembrando a história dele. E a partir disso eu tirava insights que pra mim funcionam melhor do que um livro que fale sobre a vida ou questione as coisas da vida. Essas coisas, livros, filmes, são interessantes, mas não me tocam tanto. Não sei se... Talvez... Mas ainda bem que existem vários tipos de filmes e livros que toquem uns e não toquem outros, e toquem outros e não toquem uns. Por exemplo, você quer eu entendo o que você está falando e até concordo também. Eu também não. Por exemplo, eu gosto muito de ler o José Saramago, que foi filmado o Ensaio sobre a Cegueira, né? Um dos livros dele que virou filme, inclusive dirigido por um brasileiro, que eu gosto bastante, inclusive, do filme e do livro, prefiro o livro até. Mas o Saramago é um cara completamente crítico em relação à sociedade e tal, e um convicto, confesso e ativista, ateu. E aí as pessoas me falam assim, poxa, mas eu adoro o ateísmo do Saramago. Eu não sou ateu, mas eu adoro o ateísmo do Saramago, porque o ateísmo do Saramago reflete não necessariamente uma desconstrução de Deus. Afinal de contas, nem Nietzsche conseguiu matar Deus. Quem somos nós para tentar matar ou fazer viver, ou fazer nascer, ou tentar explicar? Mas talvez Saramago tenha morrido sem saber que o ateísmo dele, na realidade, era uma desconstrução desse sistema religioso, no caso dele especificamente o católico, né? Eram críticas em relação aos posicionamentos nem sempre tão humanos, nem sempre tão verdadeiros, e ele projetava isso nesse símbolo, Deus, né? E aí se denominava um ateu. Então esse ateísmo me faz muito bem, me deixa mais perceptivo e me projeta uma espiritualidade que talvez não tenha sido necessariamente a intenção dele. Então, ler aquilo que não está escrito, enxergar aquilo que não está tão explícito na tela, é muito legal. Acho que é um desafio para todo mundo. Agora, isso não quer dizer que as mensagens mais explícitas e mais claras também não tenham o seu valor. Cada um entende conforme a sua cultura, seu entendimento, seu momento, sua fase, enfim. E por isso que é bom que existem todas as linguagens aí para todo mundo, né? Mas eu acho até que essa questão tem muito a ver também com, assim, a gente, né, em si, porque a gente estudou, leu e tal, e a gente meio que não gosta de ter aquela mensagem mastigada e cuspida na tela ali, entendeu? Então, vou contar a história de por exemplo, emociona menos, de repente, o menino que cria a fórmula, que ele tem que ajudar mais 3 pessoas, do que, de repente, você fazer um filme como o Ensaio... sobre a cegueira. Uma cegueira. Sobre a cegueira, né? Então, aí às vezes compensa muito mais isso, porque você olha, observa, tem várias mensagens intrínsecas ali, e aí você precisa, de alguma forma, tentar interpretar aquilo, né? Eu tava vendo, inclusive, recentemente, eu fui assistir aquele filme Noé, né? O novo aí, do Aronofsky e tal. E aí eu tava escutando o pessoal lá do Rapadura Cast falar sobre o filme, e eles estavam comentando justamente que o filme, ele é a visão do diretor para aquela história. E que o Aronofsky era um cara que era judeu e hoje ele se diz ateu, né? E aí eles falavam o quanto é interessante você ver milhares de signos ali, de significados, né, dentro da história que revelam muito do que é o Aronofsky. Então você tem vários significados de uma pessoa que questionou Deus, que questionou a religião, que interpretou a história à sua maneira, né? E
tem muito disso também. Então, a pessoa que tá vendo o filme, ela recebe aquela carga, ou lendo o livro, né, enfim, mas ela recebe aquela carga de emoção, aquilo que o autor tá querendo passar, mas ela não chega a ser tão destrinchada ao ponto de você, sabe, o cara subiu na escada, tá bom, eu imagino o cara subindo na escada. Então existe também esse conceito, né, de vamos tentar fazer um livro, fazer um filme para um público A ou para um público B, né, também. E tem muito disso. Sem dúvida. Eu percebo pelos meus textos mesmo. Às vezes eu escrevo alguma coisa e eu recebo feedback completamente diferente um do outro, de gente que entendeu, de gente que não entendeu. E eu sei que tem muita gente que, se vai ao cinema assistir, por exemplo, o Ensaio sobre a Cegueira, não vai entender absolutamente nada. É importante também que tenha o filme do cara subindo a escada, porque as pessoas não vão entender a metáfora do cara subindo a escada, a não ser que vejam o cara subindo a escada. Claro que, particularmente, eu penso como vocês também. Eu também não gosto de nada muito explícito, muito claro, muito pronto, até porque isso me tira um pouco da margem de interpretar, de enxergar com o meu olhar e de projetar ali os significados próprios. Mas, de qualquer forma, é importante. O que eu não gosto é de imposição, né? E aí, ou de banalização, ou de absolutização da verdade, seja filme, ou seja livro, ou quem quer que seja, que tente ali decretar que a verdade está toda ali, que é assim, e quem não for assim, quem não pensar assim, quem não enxergar assim, está errado. Então, acho que essa margem de interpretação, seja numa linguagem mais popular, acessível e fácil, ou não, acho que sempre tem que existir. De alguma maneira, uns fazem a viagem um pouco mais de liberdade e de inteligência até, outros precisam ainda da âncora, da boia, do professor ali mostrando tudo, mas de qualquer maneira é importante que as pessoas, cada um, absorva o que pode absorver daquilo, né? Acho que um exemplo legal do que você está falando é As Aventuras de Pi, né? Porque o final é aberto, símbolos, você pode acreditar. Isso, você pode acreditar na versão dos animais ou na versão que eram pessoas com ele. E não faz diferença nenhuma pro final do filme, né? Sem dúvida. Você quer um exemplo? Eu tenho muitos vídeos e tenho muitos textos e tudo mais. Os meus vídeos e os meus textos que eu mais gosto são os menos populares. Eu, quando gravo um texto, ou quando eu escrevo, enfim, eu nunca escrevo para agradar ninguém ou para ter popularidade, nada disso. Mas às vezes uns textos são um pouco mais claros, mais explícitos, outros são mais fruto de viagens um pouco mais aprofundadas, e enfim. E eu percebo que esses sempre têm menos repercussão. As pessoas, de alguma maneira, estão condicionadas ao fácil, ao mastigado. E isso é uma coisa que cresce com essa cultura popular que está presente na música, nos filmes, na literatura. Vai numa livraria e vai ver quais são os livros mais vendidos. Vai ver lá o Padre Marcelo, nada contra, mas vai ver o livro dele lá como mais vendido. Aí você vai abrir o livro e ele fala assim: fique no colinho de Jesus. E as pessoas acham isso maravilhoso, né? Eu particularmente não compraria, mas também não vou questionar quem lê e quem gosta. Mas isso faz parte de uma cultura de popularização e aí eu não estou me referindo especificamente ao livro do Padre Marcelo, estou falando de um conceito cultural de banalização do que poderia ser algo um pouco mais aprofundado, em qual nível for. Eu estou falando no nível musical, no nível intelectual, no nível literário ou de filmes. Então a gente se acostumou com essa coisa da facilidade, que também tem a ver com aquilo que a gente falava no começo. Se nós vivemos distraídos, se nós vivemos desatentos, ninguém vai querer parar para pensar, para refletir ou para entender uma mensagem que não está tão clara. Um exemplo disso que eu me lembrei agora, não sei se vocês viram, e provavelmente você já deve ter comentado aqui, sobre o filme Árvore da Vida, com o Brad Pitt. Eu fui ver esse filme no cinema e eu gostei do filme, mas eu me lembro que eu nunca vi tanta gente levantando e indo embora. E depois eu vi relatos de outras pessoas que também presenciaram um esvaziamento do cinema porque o filme não era claro, porque o filme tinha 15 minutos de imagens do Big Bang, dos dinossauros, só com trilha, e aí as pessoas não estavam entendendo aquilo. Então existe uma questão comercial também que, infelizmente, acaba norteando a maioria das produções. O Árvore da Vida não só não deixa tudo explicadinho, né? Como ele ainda tem uma linguagem que as pessoas não estão acostumadas de ver no cinema, né? O pessoal vai pro cinema pra ver um corte a cada 5 segundos, aí vê lá aquelas imagens todas paradas,
isso incomoda. Aí a pessoa não entende a história porque não está acostumada ou não tem a prática de interpretar ou de dar um significado para aquilo que está vendo, ela quer tudo muito explicado. As duas coisas espantaram muita gente, né? E eu lembrei também do Show de Truman, que também não tem... O tema é outro, né? É outra coisa. Mas ele também não deixa tudo explicadinho. Então, assim, as pessoas saem, por exemplo, das Aventuras de Pi discutindo entre elas, né? Olha, você acreditou nisso, você acreditou naquilo e tal. Por quê? Porque as Aventuras de Pi, por mais que ele tenha duas possibilidades de interpretação, ele é muito pontual. Ele já deixa muito claro, olha, a gente tá falando sobre esse tema. Então ele pontua lá no final. E aí as pessoas ficam debatendo. Mas no final de um Show de Truman ou de um Árvore da Vida, as pessoas não vão debater, porque na maioria, né, na verdade, porque eles dão múltiplas possibilidades de você absorver e de você pegar, tomar para você mesmo e fazer algo com aquilo, e mudar a sua vida e se inspirar de acordo com o que você já tem, né, de carga, seja de carga emocional, seja do que você já viu na vida, né, assim, é muito interessante isso. E até porque é assim que os acontecimentos, todos eles são, né, a gente falava agora há pouco sobre isso, eu dei o exemplo do tsunami, enfim, nada que acontece a cada um de nós é um evento fechado, né, é um evento pronto, é um evento acabado. Se você vai desenvolvendo essa capacidade de enxergar, assim como você pode ver num filme, como Árvore da Vida, por exemplo, mas se você começar a desenvolver essa capacidade de enxergar nos acontecimentos, eventos abertos, né, receptivos à projeção própria de significados, você vai aprofundando o seu olhar diante de tudo que vai lhe acontecendo na vida. E aí você vai fugir dessa condição que a maioria das pessoas tem e se reflete, por exemplo, nesse gosto cultural de filmes mastigados, livros mastigados, tudo mastigado. Os acontecimentos, as pessoas também esperam que sejam mastigados. Então algo acontece, o fulano vai dizer, isso é uma prova, Deus quer me provar para isso ou para aquilo, ou quem não vem pelo amor, vem pela dor, então a dor é para eu crescer, ou por que isso está me acontecendo? E você vai fazendo uma série de elucubrações que te roubam essa possibilidade de enxergar num acontecimento que talvez tenha doído, que talvez tenha feito você se sentir mal, tenha sido uma perda, um corte, tenha gerado sofrimento, mas que não seja necessariamente mal. Um exemplo é assim, você olha para a tua vida há um ano, né? E aí você vê algo que você queria muito que acontecesse. E você lutou para que aquilo acontecesse. E quando aconteceu, você ficou feliz. Mas com o tempo, você percebeu que aquilo não te fez bem, que era melhor que não tivesse acontecido. E coisas ruins que você se desviou, que você lutou, que você evitou e que aconteceram e que você sofreu, mas que com o tempo você percebeu que isso gerou uma dimensão nova de entendimento, de percepção, de aprofundamento, de olhar em você, e no entanto, então não era ruim. Então você conclui, diante disso, que a gente não sabe exatamente o que é bom e o que é ruim. Nenhum acontecimento traz isso explicitamente ou fixadamente. Está tudo aberto. Então você desenvolve essa capacidade de enxergar significado em qualquer coisa. Nada vai necessariamente te fazer mal, ainda que te faça sofrer. Mas isso pode gerar em você gratidão, isso pode gerar em você pacificação, isso pode tirar de você o medo de viver, de enfrentar a vida. E é claro que como isso reflete no seu olhar diante da vida, vai refletir nos teus gostos, como, por exemplo, ver um filme que também não tenha tudo ali aberto, tudo fácil, tudo mastigado. Você percebe que uma coisa está sempre ligada na outra. Eu te amo, filho. Eu te amo, filho. Eu te amo, filho. Eu também te amo, pai. Por que será que ultimamente a busca por psicólogos, por terapeutas, por medicinas alternativas que tem esse conceito de você se entender, você se acalmar, por que esse caminho tem sido muito mais procurado, né, também? Porque as pessoas, elas estão, assim, de alguma forma, algumas, né,
começam a tentar levantar um pouco esse véu que cobriu elas durante muito tempo, né? Então o cara, a mulher que sofreu uma grande perda, ou que teve uma tragédia, ou que viveu alguma coisa muito pesada, às vezes nem tão pesado assim, mas para ela foi uma coisa muito difícil, ela não se prepara para tratar aquilo durante sua vida. Então a pessoa imerge naquele sofrimento, naquela escuridão ali, e às vezes ela acha que o caminho é só aquele. E é muito interessante quando você tira do inconsciente e traz para o seu consciente qualquer tipo de situação, que aquilo te faz refletir, entender a situação, para justamente que você tenha, através da sua inteligência, né, o momento que aquilo voltar a acontecer, ou alguma coisa assim, que você esteja ali preparado e que tenha a lucidez, né, para agir, para entender a situação daquela maneira. Mas com tanta, sei lá, eu acho que a gente evoluiu de uma maneira que hoje a gente busca muita coisa assim rápida, informação rápida, e aí falta um pouco dessa parte de interpretação, não só como você interpreta um texto, por exemplo, como você se interpreta, né? A gente já teve casos aqui, uma vez eu contei inclusive pro Daniel aqui, que eu tinha um site que chamava rafaelarinelli.wordpress.com, e eu escrevia só sobre notícias de comunicação. Um dia eu fui lá e coloquei um post chamado Copa do Mundo abrirá vagas para voluntários. Cara, eu escrevi um texto no meu blog falando que a Copa do Mundo ia abrir vagas e que as pessoas tinham que entrar na FIFA, fazer um cadastro e blá 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 blá. Isso em 2008, 2009, sei lá, que eu fiz o texto. Cara, fiz esse texto e até pouco tempo atrás eu recebo e-mails de pessoas falando: olá, Rafael, eu gostaria de concorrer à vaga de voluntário à Copa do Mundo. Porra, meu amigo, leia o texto, cara. Então, é um texto que tem 3 parágrafos, mas a pessoa não consegue parar para ler, interpretar e ver o que ela tem que fazer. É aquela coisa de você estar a um clique de uma informação, sabe? Você precisa ter aquela coisa condensada. Então, quanto mais você tenta destrinchar, aí as pessoas vão tendo uma certa preguiça e tal. E eu acho que esse é um dos muitos motivos pelo qual essa linha aí de psicólogos, psiquiatras, enfim, o pessoal tá recebendo tanta gente hoje em dia, né? Porque as pessoas estão com esse imediatismo, não tem a resposta adequada, e aí elas começam a sofrer e precisam entender de onde é que vem tanto sofrimento, tanta dor, né? Naquele filme Clique, né, do Adam Sandler, você falou do Clique, eu me lembrei desse filme, ele tem a versão controle remoto, né? A versão automático no controle remoto. Que a vida dele vai passando no automático, no começo aquilo parece uma maravilha, depois ele vai perdendo tudo, né? E depois ele se enxerga já velho, perdeu a mulher, se engordou, enfim, porque ele simplesmente viveu no automático. E eu vejo isso como uma metáfora, enfim, um reflexo da nossa condição aqui de viver no automático e caindo nessa condição que você descreveu. Por isso que eu acho que o mais importante, eu acho que essa acaba sendo a base do que eu falo, escrevo e falo por aí, é a nossa capacidade de se aquietar. A gente para e ouve uma série de ruídos dentro da gente, ninguém consegue parar um segundo, tá todo mundo conectado o tempo todo, vendo nada, né? Eu me lembro quando eu comecei a escrever no blog, ou mesmo no Facebook, eu tenho um hábito de todos os dias, por volta de 6 da manhã, eu publico um texto na minha página no Facebook, e tem muita gente que entra para ler esses textos que depois viraram o meu último livro, que tem justamente esse nome, Mensagens que Chegam pela Manhã. Mas eu me lembro que as pessoas, algumas, né, me criticavam dizendo: olha, esses textos são muito longos, ou seus vídeos de 15 minutos têm muito tempo, ninguém tem tempo de assistir, ou de ver, ou de ler. Mas pessoas que passam 12 horas no computador, que passam, sei lá, 10 horas ou mais conectados, seja no seu celular, ou seja no seu notebook, ou seja, tempo é o que não falta, o que não tem
é disposição, é capacidade de parar, né? Isso não se projeta só na nossa incapacidade de ler um texto ou ver um vídeo, mas de perceber a vida, como no começo do papo a gente dizia, da simplicidade, dos acontecimentos do cotidiano que trazem lições e possibilidade de significado. Então é por isso que ninguém aguenta mais, você está dizendo, dessa doença emocional, de ninguém mais se entender, está todo mundo buscando ajuda. Enfim, isso nasce dessa nossa incapacidade de silêncio interior. A gente aceitou a inclusão, o instalar de ruídos, de necessidades, de medo, de culpa, de vozes que ficam falando o tempo todo. Sendo que se a gente parasse, né, de ouvir essas vozes, se a gente deixasse de viver só no futuro ou só no passado, e vivesse no agora, vivesse no hoje, a gente começaria a entender com clareza e com naturalidade onde é que moram os verdadeiros valores, onde é que está o que realmente importa. O problema está na nossa incapacidade justamente de perceber isso por conta desse condicionamento, né, que desloca você o tempo todo de você mesmo e fica te projetando no consumo, no outro, no dinheiro, enfim. E faz com que você se perca, né? Então, eu acho que se no fim das contas a gente entender que é simples, que é só uma volta para si mesmo, que é só um se aquietar interior, um silêncio de mente, de espírito, de alma, naturalmente aquilo que importa vai começar a aparecer no nosso caminho e a gente simplesmente vai enxergar, não que já não esteja, né? Eu acho que já está, as respostas, está tudo aí. É só a gente que não vê, né? Eu tava pensando numa coisa, quando o Rafa comentou que as pessoas hoje em dia buscam tanto medicinas alternativas, psicólogos ou algum tipo de tratamento, e as pessoas hoje têm, parece que com tanta intensidade, essa necessidade do preciso me encontrar, etc. Comecei a pensar assim, e há um tempo atrás, não sei, 100 anos atrás, quando se vivia majoritariamente no campo, quando as pessoas não tinham telefone, não tinham internet, não tinham essa vida que a gente tem hoje, elas não tinham essa necessidade, porque elas estavam, eu comecei a pensar nisso, elas estavam mais conectadas com a natureza, elas tinham talvez momentos de silêncio, elas podiam se refugiar em um lugar e talvez elas não saberiam dizer em palavras o porquê que elas se sentiam mais completas ou o porquê que elas compreendiam o motivo de estarem no mundo ou porquê que elas entendiam como levar a vida e talvez soubessem levar a vida de uma forma que tivesse algum significado maior ou que, enfim, elas talvez compreendessem isso sem saber explicar em palavras. E hoje aí tem muita gente que às vezes tenta explicar em palavras sem realmente saber que não compreende, ou sem realmente compreender alguma coisa, ou vivendo esse mundo tão cheio de informação e estão sem absolutamente nenhum tempo para olhar para si mesmo, né? Palavras são sempre afunilamentos, né? A palavra, as explicações, enfim, as filosofias e tudo mais, são meios que a gente tem para de alguma maneira compartilhar algum tipo de percepção, mas eu acho importante, assim como eu estava falando dos filmes, que na palavra, que nas explicações, nas filosofias, sempre exista uma margem para que as pessoas se movimentem, caminhem um pouco mais, ou extraia algo que eu não disse, ou questione, ou enfim, ou entenda da sua própria maneira, justamente porque a gente não consegue capturar numa palavra ou numa explicação o que significa amar, o que é o amor, o que é a vida, o que é viver, o que é Deus, enfim, o que são os relacionamentos. Então o máximo que a gente chega é até um ponto da caminhada onde, chegando lá, você olha para frente e percebe que você chegou lá graças ao seu conhecimento, à sua filosofia, à sua palavra, mas a partir daquele ponto é a experiência de vida, é a simplicidade, é o silêncio, muitas vezes, que vai te dar a dimensão não racional, não explicável, não consciente, muitas vezes, mas presente como realidade, como existência, enfim, que vai fazer com que você reflita isso na sua vida. Eu acho que os antigos, os que viviam, como você falou, majoritariamente no campo, viviam com os seus conflitos também não necessariamente eram os mesmos que os nossos, era um outro estilo de vida, era um outro tipo de condicionamento, mas de alguma maneira a história humana sempre teve que enfrentar a sua época, o seu tempo, de acordo com a sua cultura, os seus limites, os seus condicionamentos, as suas imposições, que apesar das diferenças tinham o mesmo fim, que era nos deslocar dessa condição humana de nos enxergar, de nos questionar, de entender a raiz das nossas motivações e de caminhar sem medo a partir disso, né?
Então acho que isso é fundamental. Para concluir só esse pensamento, a gente está tão cego em relação a quem nós somos, a gente aceita com tanta facilidade esse tipo de condicionamento que, por exemplo, você repara na programação de um telejornal da televisão, que é sempre a morte, a bomba, a guerra, a inflação, o crime, a corrupção. Aí acaba o telejornal, entra o break comercial e aí vem as facilidades. Você está com medo? Seguros do banco tal. Você está sofrendo? Plano de saúde, não sei o quê. Então isso vai criando um tipo de ser humano completamente esquizofrênico, amedrontado, desconectado de tudo. A gente só precisa perceber isso. Não, e tem uma coisa, cara, você falou isso, eu lembrei que eu vi uma entrevista do Pat Adams, o verdadeiro, não o Robin Williams. No Roda Viva a entrevista? Isso, no Roda Viva. Você viu essa entrevista já? Já é antiguinha, né? É, antiga, e eu acho interessante que chega um momento da entrevista que ele fala assim: vocês querem ver eu mudar o mundo? Me dê um canal de televisão que eu vou mostrar para vocês o que é o poder da televisão, né? E ele fala um pouco justamente sobre isso, essa influência, esse monte de informação que surge e que ela vai te direcionando, e como que isso vai entrando de uma forma tão inconsciente, né? E você vai sendo alimentado por aquilo, e aí você acaba, não consegue ter uma opinião direito, né? Eu até digo que hoje em dia a gente tem na internet muito especialista em coisa nenhuma, sabe? Todo mundo tem opinião sobre tudo, todo mundo já viu, já leu, já sabe o que aconteceu, já tem a opinião, já sabe se é a favor, se é contra e não sei o quê, porque as pessoas são, tipo, bombardeadas diariamente por esse monte de informação. Here, in this visit to Brazil, I'm doing 2 presentations. One is a workshop called What is Your Love Strategy? Why do I do that? Because almost no one in the world has a love strategy. How do I know? I've interviewed many, many thousands of people and challenged the world to send me one, and no one ever has. Okay? My 4-hour interviews with patients, loving is the most important thing in life. So for 40 years, and I also do it in the person sitting next to me on the airplane, I ask them, what is your strategy for loving? And most men say, what do you mean? But no one has ever been ready to thoughtfully speak about their strategy for loving, which everyone agrees, every audience. Last night, 1,300 people. Is anything more important than loving? No one raises their hand. But if I gave them a paper and say 5,000-word essay on your strategy for the most important thing in life, no one would have one. And so for the most important thing in life, we don't have a thoughtful plan in the same way we think about football. Tô misturando todas as referências que a gente tem conversado aqui e tal, e eu tava pensando numa coisa, eu acho que no fim das contas, o que mais é nocivo, seja para a geração Y, para a geração Z, ou para as pessoas independente dessa geração, ser um pouco mais calmo e mais voltado para a emoção. Eu acho que esse é o grande problema que talvez paire na sociedade hoje. As pessoas tendem a se afastar da emoção, ou tendem a lidar com a emoção de uma forma não sabem lidar com a emoção, ou não sei, talvez modifiquem, né? Sei lá, no momento que ela se sente emocionada por algum motivo que ela poderia chorar, ela é agressiva como uma forma de desviar disso e não chegar em algum ponto de alguém pensar algo diferente ou errado, ou sei lá, ou ter algum tipo de pré-julgamento. E daí eu tava pensando nisso, eu lembrei de um filme que eu assisti que me deixou emocionado e que me deixou pensativo, mas eu não sei sobre o que. Eu simplesmente fiquei meio pensando na vida, mas no todo, que é um filme que chama A Busca, com o Wagner Moura. É um filme super interessante, super bonito e tal, mas ele é
enfim, é uma história interessante de pai e filho, que tem o avô e tal. E aí eu comecei a pensar nisso, no quanto a gente talvez, às vezes, precisa simplesmente se deixar emocionar, ou se deixar pensar na vida, mesmo que sem saber no que, mesmo que sem saber pontuar em palavras. Eu tô um pouco voltando no que eu falei até antes, do não saber. Não sei, às vezes eu acho que o simples fato de você se emocionar com alguma coisa ou evitar que esse mundo ultramoderno faça com que a gente perca essas emoções ou dilua em muitas coisas e fique tentando não acabar com elas, mas a gente tenta sempre talvez minar essas emoções. Se a gente se deixar se emocionar, mesmo que a gente não saiba compreender completamente sobre a gente, a partir disso a gente já se tem o próprio corpo, cada um de nós vai se compreender melhor, simplesmente por isso, simplesmente por se permitir ter seus próprios sentimentos e não se importar com o efeito desses sentimentos. É quando eu perco a necessidade de ter controle sobre as coisas, né? E isso acontece quando eu perco o medo das coisas, quando eu perco a pré-concepção ou quando eu deixo de projetar, como eu estava dizendo há pouco, em acontecimentos, cargas morais, enfim. Quando eu começo a relaxar, em outras palavras, e para ser mais simples, e me aquietar interiormente, eu começo a naturalmente projetar os significados da vida, encontrar simplicidade na caminhada, encontrar os valores, né, onde eles realmente estão. E isso naturalmente vai me gerar uma emoção positiva, vai me gerar um olhar positivo da vida, vai me gerar um ser pacificado que perde o medo das coisas. Eu acho que a nossa grande dificuldade em lidar com emoções muitas vezes está ligada a esse medo de experimentar as situações. A gente já pré-projeta em cada uma delas determinados significados, que na realidade são preconceitos ou preconcepções. Isso vai roubando a nossa capacidade de sentir o que realmente eles são. Além, obviamente, dessa coisa da pressa, essa coisa da distração, isso que vai fazendo com que a vida vá se tornando cada vez mais superficial, né? Na superficialidade, as emoções são cada vez mais escassas. Emoções moram nas profundezas, você precisa mergulhar para sentir de verdade como é o mar, e não nadando com a cabeça para fora. Então, tudo tem a ver com essa entrega, com esse aquietar, com essa simplicidade de olhar, né? Exatamente. E é até legal você falar sobre essa coisa de ser, né, pacífico e tal, porque eu gosto desse joguete de palavras, né? Quer dizer, você busca pela paz para ser uma pessoa pacífica, né? Assim como você busca pela luz, pelo conhecimento, para tentar ter um pouco mais de lucidez, sabe? Eu acho que isso tudo tá tão conectado, né, de uma forma tão verdadeira, né? E aí a gente tem vários meios para que essa mensagem seja propagada, mas cara, infelizmente a gente está chegando já no nosso tempo limite aqui de podcast. A gente não deixa chegar em 2 horas, esse que é o tempo limite, mas a gente tem esse tempo aqui para conversar. Acho que foi um papo super legal. Dessa vez o podcast Cinemação foi para um lado muito mais de filosofia, né, sobre a vida. E aí eu vou acabar esse podcast aqui pedindo pro Henrique, que falou tanto durante esse podcast, para que ele explique pra gente, Henrique, qual que é o sentido da vida, então. Nossa, que responsabilidade. Acho que, em resumo, é assim: viva bem consigo mesmo. Podemos dizer isso, né, Flavinho? Vamos em busca do que você quer, né? Vai em busca do seu eu, né? Vamos tentar alimentar um pouco mais isso que vem de dentro de você, né? Você passar a vida em busca de algo que te conecte consigo mesmo, que você se sinta um ser por inteiro aqui, né? E que desfrute de tantas aventuras e de tantas possibilidades que a vida te traz, né? Não só com foco no que temos de problema e tal, mas absorvendo tudo isso que a gente tem no mundo para tentar de alguma forma crescer como pessoas, como seres inteligentes, né, que somos, né? É quando você enxerga que eu não sou o radialista, o jornalista, o escritor ou
piloto de avião, o garçom, o porteiro, o cineasta. Quando você percebe que isso tudo passa, né? Quando você olha no espelho e vê uma imagem que você reconhece como sendo a si mesmo, mas daqui a 1 ano, daqui a 5 ou daqui a 10 você vai olhar de novo e a imagem vai ser outra e você vai se lembrar que a imagem também passa, né? E quando você vai vendo que tudo que você tem ou pensa que é, ou que lhe garante segurança de alguma maneira, um dia termina, né? O casamento, por melhor que seja, um dia será interrompido, ou que seja pela morte de um ou de outro, tudo termina, tudo vai. Então, o que resta, né? O que eu sou se eu não sou nada disso do que eu vejo, ou nada disso que os outros veem em mim, me reconhecem ou me chamam? O que resta? Quem sou eu? O que eu sou por trás disso? E aí você vai chegar à conclusão de que você é a consciência que observa tudo isso, você é o ser que dá vida a esse corpo, esse esqueleto que abriga órgãos e que tem pele, que tem carne. E aí você começa a entender que existe uma dimensão de compreensão e de entendimento da vida que vai além daquilo que me apresentam como realidade e daquela a qual eu me insiro achando que é a única realidade. Quando você descobre esse espaço, essa possibilidade, essa condição, aí você começa a fazer as perguntas certas. Nem sempre as respostas virão de maneira tão clara e objetiva como a gente gostaria. Mas quando você aprende a fazer as perguntas, você começa a entender que o significado da vida, na realidade, não é um acontecimento único, uma explicação única, mas é algo absolutamente pessoal. Tem a ver contigo, com as suas percepções, com o seu entendimento, com aquilo que você tem se transformado todos os dias. E cada dia vai te projetar um significado novo. O significado de hoje, o de amanhã e o de depois de amanhã, que vai se renovando na mesma proporção que minha consciência e meu entendimento se renova também. No fim das contas, você caminha em direção a essa descoberta, que é uma descoberta só tua, portanto só cabe a você. Final de mais um podcast, agora o podcast Cinemação número 81. Dessa vez um podcast todo filosofal, falamos sobre a vida, sobre o ser humano, sobre o que a gente busca, né? Falamos um pouco sobre tudo, batemos um papo sobre isso e a gente espera só que tudo que foi falado aqui te sirva, né, de alguma maneira. E eu queria fazer aqui o jabá do Flavinho, que é... entra lá na loja do FlavinhoSiqueira.com e aí você vai encontrar lá os 3 livros que o Flávio já escreveu: Mensagens que Chegam pela Manhã, 10 Histórias e Algo Mais e o Éden. Então todos esses livros estão lá à venda, são livros muito legais, vocês já conseguiram perceber aí por toda essa linha de raciocínio do Flávio, você já consegue perceber para onde que os livros também vão te levar. Então, se você se identificou, se teve mensagens aí que você gostou, que você quer pensar um pouco mais sobre isso, vai lá e adquire esses livros aí, porque são muito legais. Flavinho, fora isso, o Facebook, Twitter, você tá em tudo, né? Pois na verdade a loja é loja do FlavioSiqueira.com, né? E bom, em vez de ficar dando Facebook, Twitter e tal, entra lá acho que é mais fácil no FlavioSiqueira.com. E lá tem um encaminhamento para as plataformas, os textos, os vídeos, acho que é a maneira, e até uma forma da gente se comunicar também, mandar e-mail, enfim, FlavioSiqueira.com, tá tudo lá. Legal. E os vídeos que você coloca na internet, sai o quê? Sai toda semana? Qual que é a frequência? Eu não me imponho nenhuma regularidade, assim. Às vezes eu gravo 2, 3 por semana, às vezes eu gravo 1 por semana, às vezes fico semana sem gravar. Depende da inspiração. E do tempo também. Lógico. Muito legal, então. Então, Flávio, só posso te agradecer, pela sua presença aí no nosso podcast. Foi um super prazer ter você aqui, passar, né, trocar toda essa bola aí.
Desculpe aí qualquer erro técnico que a gente te proporcionou, mas, cara, foi um prazerzão e a gente só agradece mesmo o seu tempo aí despendido sobre o Cinemação. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, valeu Daniel, Henrique, Rafa, todo mundo. Foi um prazer que o Cinemação cresça. A gente tem coisas aí para fazer adiante, aquela história da rádio lá tá de pé, ainda vai acontecer e, enfim, é um grande prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado pelo espaço. Muito legal. Obrigadão, Flávio. Valeu, Henrique. Valeu, Rafa. Para quem ouviu o podcast e ainda quer uma resposta quadradinha, é só ler o Guia do Mochileiro das Galáxias, que fala que a resposta para vida, universo e tudo mais é o 42. É a resposta. Tá lá, né? Que é até a parte irônica, que é super legal do filme e do livro também. Mas é isso aí, todo mundo que ouviu a gente e todo mundo que tá aqui, muito obrigado e até a próxima. Valeu, Rafa, valeu, Dani, valeu, Flávio. E finalmente pode falar assim que a melhor conexão é consigo mesmo. Legal, ó, frase de efeito no final ainda, pra fechar com chave de ouro o podcast. O podcast Cinemação número 81 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Ação. Meu contato. Eita. Tem que ter enterro no final, né? Limpemos a garganta. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.